Marcos 5. E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Sempre que nós falamos de valor, nós falamos de algo que é intangível, algo que é extremamente abstrato, porque aquilo que tem valor para mim pode não ter nenhum valor para você. Aquilo que tem valor para você pode não ter nenhum valor para mim. São questões muito abstratas. Nem sempre o valor de uma coisa é o valor intrínseco desta coisa. Muitas vezes, em cima desta coisa, existem outros valores. Um valor emocional, um valor psicológico, um valor histórico. Qual é o valor de uma vida? Em primeiro lugar, eu queria pensar o valor desta vida nesta relação com o diabo. Como que o diabo trata a vida do ser humano, como que ele vê a vida das pessoas. E nós vamos aprender aqui algumas questões muito importantes, queridos. Primeira coisa que nós aprendemos sobre a ação, a obra do diabo na vida das pessoas, a maneira como ele trata, na maneira como ele desvaloriza a vida humana. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Satanás escraviza as pessoas pela possessão. O texto começa dizendo: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Esse homem era um escravo do diabo, um escravo de uma legião de demônios. Quando Jesus pergunta qual é o teu nome, ele responde: legião é o meu nome. Legião é uma expressão que fazia parte do contexto da cultura romana.
E uma legião era composta por 6.000 soldados. Então isso significa que, em tese, aquele homem estava possesso por 6.000 demônios. A ideia é que ele estava possesso por um exército de demônios, um exército poderoso de demônios guerreiros, fortes. Ele era escravizado por esta possessão demoníaca. Esta é uma das formas que o diabo usa para desvalorizar a vida do ser humano. Ele escraviza o ser humano pela possessão. Esse homem, ele estava dominado, as suas ações eram ações controladas pelo diabo. Ele tinha uma força descomunal, porque era a força do diabo na vida dele. Ninguém podia subjugá-lo. Mesmo preso com cadeias, ele quebrava aquelas cadeias. Ele não tinha amor próprio, pois ele vivia se ferindo. Ele não se valorizava, andava sempre nu. Tinha perdido o seu senso de valor, perdido a sua dignidade. Ele vivia nos sepulcros, no cemitério. Ele estava num estado de autodestruição. É isso que o diabo faz com muitas pessoas. Ainda que hoje, século 21, talvez nós não vamos encontrar as pessoas possuídas literalmente pelo demônio. Mas quando nós olhamos para o mundo, para a sociedade sem Deus, para as pessoas sem Jesus, nós vamos descobrir que elas estão escravizadas. O diabo escraviza. Ainda que um demônio não entre literalmente no corpo de alguém, ele usa o sistema para escravizá-los. E as pessoas estão escravizadas ao vício, escravizadas às drogas, escravizadas ao pecado, escravizadas ao sexo. Muitos são escravos da tecnologia, muitos são escravos das mídias sociais, muitos são escravos de novelas, de filmes, de séries de televisão. Muitos são escravos do dinheiro, muitos são escravos do trabalho. O diabo, ele é cheio de sabedoria, ele é como um grande psicólogo. Ele sabe o ponto fraco, nevrálgico de cada pessoa, e ele ataca neste ponto fraco. E ele escraviza crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciões. Ele escraviza homens e mulheres, ele escraviza maridos e esposas. Talvez ele não possua, ele não haja literalmente, mas ele usa instrumentos para escravizar, para dominar os seres humanos. Nós vivemos numa sociedade escravizada, que ainda que se ache livre, é uma sociedade escravizada. Escravizada pelo sistema, escravizado pelas ideologias, pelas filosofias, pelas correntes psicológicas, escravizadas por todo esse sistema de materialismo, de consumismo. Essa é a primeira ação do diabo na vida das pessoas. Em segundo lugar, a palavra de Deus nos diz que o diabo não apenas escraviza pela possessão, mas em segundo lugar ele arrasta as pessoas para a impureza. O texto diz: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. O diabo arrasta para a impureza. Esse homem vivia na região de Gadara. Gadara era uma região impura. Era uma região que criava porcos. Porcos na cultura judaica era um animal impuro. Tanto é verdade que os judeus não podiam comer carne de porco, porque ele era um animal impuro. E Gadara era uma cidade onde havia uma enorme criação de porcos. Tanto é verdade que os demônios foram para os porcos. Esse homem estava no cemitério. Cemitério é um lugar impuro, é um lugar de morto. Você sabe que um morto é um impuro. Por isso o sacerdote não podia tocar no corpo de um morto, para depois ministrar na casa do Senhor, que ele ficava cerimonialmente impuro. E além do mais, ele estava possuído por espíritos imundos. Então ele estava triplamente impuro. Impuro por causa da região onde morava,
Gadara, impuro porque vivia no cemitério, um local impuro, e impuro porque os espíritos que estavam nele eram espíritos de impureza. O diabo arrasta as pessoas para a impureza. Creio, queridos, que talvez a nossa sociedade hoje esteja no nível mais baixo de impureza. Impureza moral, impureza ética, impureza de caráter, impureza relacional. Talvez se os habitantes de Sodoma e Gomorra vivessem hoje, tivessem vergonha daquilo que eles iriam ver nas ruas, nas praças, no shopping center da nossa sociedade. Há muita impureza, muita imoralidade, muita falta de respeito, famílias destruídas, casamentos destruídos, muitas pessoas envolvidas com homossexualismo, com lesbianismo e com tantas outras questões de gênero, impureza. Casamentos destruídos por causa de traição, de adultério, de infidelidade, impureza. Jovens que nem começaram a namorar e já vão para a cama, tendo relação sexual, como se fossem marido e mulher, impureza. E muitas vezes acontecendo dentro da própria igreja. Isso é a ação do diabo. Não que o diabo seja o culpado por isso, nós somos culpados. Mas ele arrasta as pessoas, conduz as pessoas, influencia as pessoas à impureza. As pessoas perderam o respeito. Ontem eu vi um post numa das mídias sociais de um grupo de pessoas defendendo o seu direito à pedofilia. Sabe, pedofilia era visto como crime. Agora já existe um grupo de pessoas andando pelas ruas com cartazes e banners dizendo: este é o nosso direito. Nós somos pedófilos e nós temos o direito de ir para a cama com crianças. Imoralidade, impureza. E daqui a pouco, queridos, assim como outras questões de gênero já são evidentes em nosso país, em nossa sociedade, os pedófilos não serão mais vistos como criminosos, mas apenas como mais uma classe de pessoas que têm o direito de escolher aquilo que eles querem quanto à sua opção sexual. Isso é terrível, isso é terrível, mas é a sociedade em que nós vivemos. Terceiro lugar, a Bíblia nos diz que o diabo não apenas escraviza pela possessão, não apenas arrasta para a impureza, mas em terceiro lugar ele torna as pessoas violentas. O texto diz: o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Tendo sido muitas vezes preso com cadeias e grilhões, as cadeias foram quebradas e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Esse homem era um homem violento, um homem agressivo. As pessoas tinham medo dele, tinham tanto medo que o amarravam. Mas quando chegavam lá, ele já tinha quebrado as amarras, tinha destruído as algemas, tinha quebrado as correntes e já estava livre novamente. Ele era um homem violento, um homem que causava pânico nos moradores daquela cidade. Por isso ele vivia sozinho nos sepulcros, porque ninguém queria viver perto dele. E eu pergunto: será que em outro momento da história nós já vimos uma sociedade tão violenta quanto a nossa? O Brasil está praticamente no primeiro lugar no ranking de violência no mundo. São milhares de pessoas que são assassinadas todos os anos no Brasil. Nem a guerra ali na região da faixa de Gaza, nem a guerra ali na região do Iraque, nos ataques do ISIS, mata tanto quanto se mata no Brasil. E se for falar da violência doméstica, de maridos espancando esposas, de pais violentando filhos, de filhos violentando pais, e se for falar da violência dos mais jovens contra os mais velhos, quanta opressão, quanta humilhação, quantos cuidadores que ganham para cuidar dos velhos, estão maltratando os velhos. Isso é terrível, mas isso é sinal de violência. A violência nos campos, a violência nos jogos de futebol, a violência nas ruas, a violência no trânsito, há brigas todos os dias, até para se comemorar uma conquista de Copa do Mundo. O ser humano é violento, agressivo, porque o diabo também ele torna as pessoas violentas. E em último lugar,
o texto diz que o diabo também atormenta as pessoas. O texto diz: andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, e ferindo-se com pedras. Esse homem não era apenas escravizado pela possessão, não era apenas um homem impuro, não era apenas um homem violento, mas era um homem atormentado. Ele não dormia. O texto diz que ele andava sempre de noite e de dia. Bom, de noite a gente dorme, né? Não fica andando. Mas ele não dormia. Andava de noite e de dia. Só andava clamando por entre os sepulcros. E a ideia do clamando aqui é alguém que andava gritando aos berros pela rua, feito um louco, feito um lunático. E além do mais ainda, ele se feria com pedras, pegava aquelas pedras pontiagudas e ficava cortando o seu corpo. Lembre-se que ele andava sempre nu, ele não se vestia. O texto paralelo de Lucas diz que ele andava nu. Então, peladão, ficava se cortando, se retalhando. Então era um homem atormentado, que não tinha paz, que não tinha sossego, que não tinha descanso. E eu pergunto, querido, será que existe na história uma sociedade tão atormentada quanto a nossa? Estudiosos dizem que hoje no mundo existe um índice de aproximadamente 80% das pessoas são ansiosas, estão em estado de depressão, estão angustiadas. Pessoas atormentadas, pessoas com medo, medo do passado, medo da culpa do passado, medo do futuro, daquilo que pode acontecer, medo do presente, pessoas que vivem sempre com medo, sempre angustiadas, sempre armadas com faca até os dentes. Nós vivemos numa sociedade, queridos, atormentada. É assim que o inimigo valoriza, é assim que ele trata a vida de um ser humano. Ele escraviza pela possessão, ele arrasta para a impureza, ele torna as pessoas violentas e ele atormenta a vida do ser humano. Ele só vive para isso. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. E é isso que ele quer fazer. Ele quer roubar a sua paz, roubar a sua alegria, roubar o seu sossego, roubar a sua dignidade, roubar a sua reputação, roubar o seu caráter, quer roubar a sua santidade, quer roubar a sua vida. Depois que ele rouba, ele mata. Não se contenta apenas em roubar, ele mata. Mas depois que ele mata, ele destrói, esquarteja, corta em pedaços. Horrível. Mas é aquilo que o inimigo tem feito na nossa sociedade. Quer aqui no Brasil, ou quer em qualquer outra sociedade espalhada pela face da terra. Ele tem escravizado pessoas. Ele tem tornado pessoas impuras. Ele tem tornado pessoas violentas. E ele tem atormentado a vida do ser humano. E ele vai fazer isso até que Cristo volte. Mas em segundo lugar, queridos, a gente vai ver a ação da sociedade na vida das pessoas. Se o diabo, ele atormenta, se o diabo torna violenta, se o diabo torna impuro e escraviza, o que a sociedade faz com as pessoas? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que a sociedade exclui pessoas assim, pessoas como este homem. O texto diz: o qual vivia nos sepulcros. Era um homem excluído da família. Ele tinha mãe, ele tinha pai, ele tinha irmãos, quem sabe fosse até casado, tivesse mulher, quem sabe tivesse filhos, mas ele não vivia com sua esposa, não vivia com seus filhos, não vivia com seus pais, não vivia com os seus irmãos. Ele não tinha emprego, não tinha um local de trabalho, ele não tinha uma escola onde ele estudava, ele estava excluído. A sociedade exclui pessoas assim. A nossa sociedade, queridos, ela só acolhe aqueles que vivem segundo o seu padrão, aqueles que se amoldam à sua ideologia, aqueles que se amoldam à sua fórmula. Se eu sou contrário, eu sou excluído. É assim que a sociedade trata pessoas, seres humanos. Em segundo lugar, a Bíblia diz que a sociedade acorrenta
as pessoas. O texto diz: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e com cadeias, as cadeias foram quebradas, ninguém podia subjugá-lo. A sociedade não apenas, aquele sistema social da sua época, não apenas excluiu aquele homem, mas tentou acorrentar aquele homem, tentou prender aquele homem. Tentou prendê-lo com cadeias, mas ele era forte porque era possesso de demônio e ele quebrava as cadeias. E é isso que muitas vezes a sociedade quer fazer com cada um de nós. Ela quer nos acorrentar, ela quer nos dominar, ela quer nos subjugar. Ela quer que a gente se torne refém do sistema, refém da sua ideologia, refém da sua sociologia, refém da sua psicologia. Ela quer que nós aceitemos os seus conceitos e valores. Existe toda uma política por detrás da nossa pedagogia, política nas escolas, tentando acorrentar nossos filhos, tentando fazer com que eles se quebrem e sejam dominados pelo sistema social de hoje, corrompido, sistema perverso, sistema totalmente longe de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós não podemos nos acomodar, não podemos nos deixar amoldar pela sociedade, não podemos tomar a forma desse sistema pecaminoso, mas antes temos que ser agentes de transformação nessa sociedade. E em terceiro lugar, queridos, a sociedade valoriza mais o patrimônio, valoriza mais aquilo que é material do que a vida humana. O texto diz: indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe a Jesus para que ele se retirasse da terra deles. Como assim? Como assim? Eles ficaram bravos com Jesus, ficaram aborrecidos. A Bíblia diz que eles ficaram com medo. Por quê? Porque eles valorizavam mais o patrimônio. Ficaram bravos porque 2.000 porcos caíram despenhadeiro abaixo, possuídos pelos demônios, e morreram. E eles valorizavam mais 2.000 porcos do que a vida do ser humano transformada, mudada, curada, restaurada. E então, com medo de Jesus entrar na cidade, com medo de Jesus também fazer alguma coisa na vida dele, com medo de que isso causasse algum prejuízo material, financeiro na vida deles, eles pedem que Jesus vá embora, expulsam Jesus da cidade. Não queremos você aqui. Não ficaram felizes, não fizeram uma festa, não receberam aquele homem com alegria, antes ficaram revoltados. Por quê? Porque a sociedade, o sistema social, valoriza mais o patrimônio, o bem material, do que as pessoas. Nós vivemos numa sociedade, queridos, onde nós amamos coisas e usamos pessoas. Nós amamos coisas e usamos pessoas. Nós valorizamos mais o bem material do que a vida do ser humano. Mas concluindo, queridos, qual foi a ação de Jesus na vida deste homem? Tudo isso para dizer que Jesus é aquele que traz vida. Tudo isso para mostrar que a vida não é apenas uma promessa de Jesus, é uma realidade em Jesus. Se Satanás, ele escraviza pela possessão, leva para a impureza, torna violento e atormenta. Se a sociedade, ela exclui as pessoas, acorrenta as pessoas e valoriza mais o patrimônio do que a vida humana, o que Jesus faz com pessoas assim? Em primeiro lugar, a Bíblia mostra que Jesus libertou aquele homem. Jesus libertou aquele homem. O texto diz aí nos versículos de 6 a 15, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, clamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem, sai desse homem.
E lá no final, no versículo 15, diz: então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião. Tivera, não tem mais. Tivera, mas agora está livre. Foram restaurados, foram curados. E viram aquele homem vestido em perfeito juízo e temeram. Sim, queridos, Jesus, ele liberta aquele homem. Ele valoriza aquele homem. Ele não dá as costas àquele homem, ele não deixa aquele homem ali, ele não luta com ele, ele não subjuga e escraviza aquele homem, mas ele liberta. Ele percebe que aquele homem era apenas vítima de uma possessão demoníaca, ele era vítima de um sistema social corrupto e egoísta, e quando ele tem este encontro com este homem, ele liberta aquele homem. A Bíblia nos diz que Jesus veio para nos trazer libertação. Ele veio para trazer libertação, trazer cura, trazer restauração. Mesmo o poder da legião de demônios não é suficiente para deter o poder de Jesus. Quando os demônios viram que era Jesus, eles se curvaram diante de Jesus. E quando Jesus disse: sai, eles bateram em retirada e saíram. Porque Jesus é aquele que liberta. Jesus atormentou os demônios. E Jesus libertou aquele homem do tormento dos demônios. Não é isso? Os demônios ficaram atormentados. Quando viram Jesus, eles ficaram angustiados. É incrível, queridos, que Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para trazer vida eterna, vida abundante. Aquele homem estava escravizado, aquele homem vivia nos sepulcros, aquele homem vivia sujo, aquele homem vivia se cortando, se destruindo, aquele homem era excluído, era violento, era agressivo. Mas agora ele tem um encontro com Jesus. Os demônios são expulsos. Aquele homem agora está liberto. Mas Jesus não apenas libertou aquele homem, em segundo lugar, Jesus devolveu a dignidade àquele homem. O texto diz que quando eles foram ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo. Ele estava vestido, antes estava nu. Agora ele está vestido. Eu não sei se você sabe, meu irmão, minha irmã, mas na Bíblia vestimenta é sinal de dignidade. Uma pessoa nua, uma pessoa despida de roupa, é uma pessoa indigna. Uma pessoa mal vestida, maltrapilha, vestida de trapos, é uma pessoa indigna. Mas agora este homem que é liberto daquela possessão demoníaca, ele é vestido. Eu não sei onde eles arrumaram roupa. Quem sabe juntamente no colégio apostólico tivesse ali uma junta diaconal, com um kit de primeiros socorros. E nesse kit de primeiros socorros tivesse ali vestimentas. Mas a verdade é que este homem foi vestido. E ao vestir aquele homem, Jesus estava devolvendo a ele a sua dignidade de ser humano. Aquele homem agora estava vestido, estava assentado, não estava mais agitado, estava em perfeito juízo, não estava mais gritando, feito um louco, feito um débil mental. A sua dignidade humana fora restaurada. Jesus acalmou o vendaval do mar antes de chegar. E agora ele acalma o vendaval do coração daquele homem. Ele acalma a tempestade no coração daquele homem. Ele expulsa aquela legião de demônios. E ao expulsar, aquele homem é vestido. Ele se assenta. Ele está em perfeito juízo. Ele está bem. Ele está tranquilo. Ele está sereno. Ele está em paz. A sua vida fora mudada. Conversão, queridos, é sinal de mudança. Sempre que alguém se converte, a sua vida muda. Muda a maneira de falar, muda a maneira de vestir, muda a maneira de agir. Agora a dignidade fora restaurada na vida daquele homem.
o homem insano, o homem violento, o homem que vivia sempre de dia e de noite, que nunca se assentava, o homem que vivia nu se cortando, agora está assentado, agora está vestido, agora está sereno, em perfeito juízo. A sua dignidade como ser humano fora restaurada. E a terceira coisa que Jesus faz na vida deste homem, Jesus deu uma missão àquele homem. Jesus libertou da escravidão de Satanás, Jesus devolveu a sua dignidade enquanto ser humano, e agora Jesus dá uma missão àquele homem. O texto diz, ao entrar no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Jesus deu uma missão àquele homem. É estranho, queridos, porque Jesus atendeu o pedido dos demônios. Jesus atendeu o pedido da multidão. E Jesus não atende o pedido daquele homem transformado. Não é estranho? Quando os demônios disseram, não nos mande para o exílio, nos mande para esta manada de porcos, Jesus atendeu, disse, vá. Quando aqueles moradores da cidade chegaram e disseram, não queremos você aqui, vá embora, Jesus foi. Mas agora aquele homem curado, restaurado, fala para Jesus, Jesus, eu quero segui-lo, eu quero oferecer a minha vida ao teu trabalho, eu fui curado, restaurado, e agora eu quero fazer parte da tua comitiva. A Bíblia disse que Jesus disse não. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus amava aquela cidade, Jesus amava aquele povo, e ainda que ele tenha sido expulso, ele manda um missionário para lá. Ele manda um representante seu para aquela cidade. Por isso ele diz para aquele homem, não, você não vai conosco. Você é mais importante aqui. A sua presença é mais importante aqui. Você tem que voltar lá para a sua casa. Voltar lá para a sua família, lá para a sua esposa, lá para os seus filhos, lá para os seus pais, lá para os seus irmãos, lá para os seus amigos de escola. É lá que você tem que começar. E você tem que contar para eles tudo o que eu fiz na sua vida. Jesus amava tanto aquele povo que mesmo sendo expulso por aquele povo, ele manda um mensageiro dele voltar para aquele povo. E a Bíblia diz que aquele homem volta e ele começa a pregar. E ele não prega apenas para sua esposa, para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus pais, mas ele começa a pregar em Decápolis. Decápolis significa em 10 cidades diferentes. Ele faz uma jornada, faz uma turnê de evangelização. E ele vai de porta em porta, de praça em praça. Ele vai de comércio em comércio, dizendo o que Jesus fizera na vida dele. Ele, mais do que ninguém, era uma testemunha. As pessoas sabiam quem ele era, sabia que ele era um possesso, sabia que ele era um imundo, sabia que ele era um violento, sabia que ele era um homem louco, sabia que ele vivia nos sepulcros, mas agora este lunático, louco, estúpido, violento, imundo, é um homem limpo, lavado, transformado, em perfeito estado, curado, restaurado, e agora ele tem uma mensagem de vida, uma mensagem de boas novas, uma mensagem de esperança. E ele chega para os seus familiares, ele chega para os seus vizinhos, e ele vai alcançando aquelas cidades e dizendo, lembram de mim? Lembram como eu era? Lembram do meu estado? Lembram quanto tempo eu vivi escravizado pelo diabo? Mas eu conheci um homem que mudou a minha vida, um homem que me libertou da possessão demoníaca, um homem que me libertou da escravidão do pecado, um homem que me devolveu a dignidade, a sanidade humana, e um homem que me deu uma missão, de pregar boas novas, de pregar a vida eterna, a vida abundante, porque vida, queridos, não é apenas uma promessa, vida é uma realidade, que Deus em Cristo nos oferece, no sacrifício de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
E esta mesma ordem que Jesus deu para aquele homem, Ele está dando para mim, Ele está dando para você, Ele está dando para cada um de nós nesta noite. Nesta 26ª semana jovem, com certeza existem muitas pessoas que precisam sair das trevas e precisam ser trazidas para a luz. Pessoas que ainda estão numa cidade impura, pessoas que ainda estão vivendo em locais impuros, pessoas que ainda estão cheias de impureza em seu coração, escravizadas pelo pecado, escravizadas pelo mal, pessoas que são excluídas pela sociedade, pessoas que são usadas pelo sistema social. E Jesus quer que eu e você, que já fomos alcançados, que já fomos trazidos das trevas para a luz, que já fomos transformados pelo poder do Evangelho, que já recebemos a vida, Ele quer que agora a gente volte para a nossa casa e conte isso para a nossa esposa, para o marido, para os filhos, para os pais, para os irmãos, para os vizinhos, para o bairro, para a cidade, para o mundo. Aquilo que Deus em Cristo fez na minha, na sua, na nossa vida. Que Deus nos ajude, queridos. Que Deus nos abençoe. E que realmente nós sejamos como este homem. E que Guarujá, Santos, a região toda da Baixada Santista, São Paulo, todo o estado, todo o nosso país, todo o mundo, seja impactado com o poder do Evangelho que Deus em Cristo concedeu a mim, a você, a cada um de nós. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo do Cordeiro, nós somos a luz neste mundo, o sal desta terra. Lá fora existe muita morte, mas você pode oferecer a eles a vida eterna, a vida abundante. Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Eu sou a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo. Então que a gente saia para testemunhar, saia para pregar, volte para as nossas casas, volte para as nossas salas de aula, volte para o nosso trabalho, mas não volte mais como um possesso, não volte mais como um escravo do diabo, não volte mais como um escravo do pecado, mas volte como alguém que foi liberto, volte como alguém que recebeu a dignidade humana restaurada, volte como um mensageiro, volte como sal da terra, volte como luz do mundo, e que assim Deus em Cristo nos abençoe. Amém.